Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Olá, você é muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Eu sou a Rayana e componho o trio da equipe do Nós na Real, junto com a Marcelinha Oi, oi! e a Jessiquinha. Oiê! E para o episódio de hoje, convidamos a Fernanda Sá Olá, gente, tudo bem? para costurar e bordar sobre equilibrar os pratinhos na maternidade e explorar a importância do autocuidado e do cuidado da rede de apoio para as mães. Esse é um tema essencial e muitas vezes negligenciado. A maternidade como uma jornada coletiva. Atualmente, a ideia de criar filhos pode parecer solitária e avassaladora, mas é importante lembrar que não precisamos fazer isso sozinhas. Inspiradas pela tradição das aldeias, onde cuidar de uma criança é responsabilidade de todos, exploraremos como podemos criar redes de apoio fortes e significativas em nossas próprias comunidades. Junte-se a nós enquanto desvendamos os desafios enfrentados pelas mães hoje, desde as pressões sociais até o estresse cotidiano. Além disso, vamos refletir como uma rede de apoio pode dividir e aliviar o carregamento desses fardos, sobre a importância do cuidado mútuo e da empatia e do suporte emocional durante a jornada da maternidade. Com a ajuda da nossa convidada especial, exploraremos estratégias práticas para construir e fortalecer essa rede de apoio, desejando a garantia de todas as mães se sentirem apoiadas e valorizadas em sua jornada. Então, prepare-se para uma conversa edificante e inspiradora sobre a saúde na maternidade e o poder transformador de uma aldeia unida para promover o desenvolvimento dos seus membros. Nossa convidada especial está aqui para nos acompanhar e costurar com a gente nesse papo importante sobre saúde na maternidade. Fernanda, para a gente começar, se apresente para a nossa comunidade, o que que você traz nos seus novelos aí da sua vida? Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Assim, nossa, eu arrepiei só de ouvir você falar, Rayana. Eu sou Fernanda Sá, eu sou psicóloga infantil, mas antes de tudo, eu sou mãe de duas menininhas, né? A Beatriz, de 8 anos, e a Liz, de 2 aninhos, que trouxe muita costura importante aí nessa minha história e mudou muito a minha forma de ver a maternidade, ver uma comunidade em volta das crianças, né? Na parte acadêmica, eu tenho mestrado e doutorado em análise do comportamento pela Universidade de Brasília e especialização em psicologia infantil em São Paulo, que, du- que morei durante um tempo, né? E também tenho experiência na área de assistência social. Trabalhei muitos anos com crianças em situação e famílias em situação de vulnerabilidade social, que eu acho que foi isso que mais marcou para mim a minha história de buscar essa aldeia e de entender e a importância dessa aldeia na história das mães. E eu espero que hoje a gente possa trazer um pouquinho dessa história e contribuir com vocês. Ai, sem dúvida nenhuma. E, Fernanda, me fala um pouquinho sobre o conceito dessa aldeia na maternidade, o que que isso significa, assim, na prática, da onde surgiu? Olha, Rayane, eu acho que surgiu muito de um movimento de mulheres e mães, assim, essa frase é preciso uma aldeia para educar uma criança, uma aldeia inteira, né, bem, bem forte, é inteira, para educar uma criança, vem de um provérbio africano e que foi muito disseminada, principalmente no movimento de maternidade real, que trouxe essa ideia de que a gente
precisa sair um pouquinho da maternidade biológica, que é a responsabilidade só da mãe, para uma maternidade mais comunitária. A importância, principalmente no mundo de hoje mais moderno, que a gente coloca tudo na conta da família e esquece que a gente é um ser social. Então, esse movimento ele veio para trazer essas mães falando sobre a necessidade que elas têm de apoio, né? Basicamente isso. E de como isso é importante. E isso surgiu para mim muito forte quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei numa ONG, saúde, na época era Saúde Criança São Paulo, né? É uma ONG que ela visava melhorar a vida da criança, era uma pediatra que trabalhava em mudança na vida das crianças, mas através da família. E eu achei muito interessante na época, porque essa ONG ela tinha advogados, médicos, psicólogos, pedagogos, contadores, né? Várias pessoas que trabalhavam no âmbito todo daquela família. Então, cada um desses profissionais ajudava aquela família em termos comunitários, de direitos, de como até fazer um currículo para trabalho, de como buscar direitos em outros locais, de como cuidar da sua criança, na parte de educação, que eram crianças que geralmente estavam internadas e essas mães viviam em situação de vulnerabilidade. E eu achei tão bacana porque ali já ampliou a visão de uma responsabilização só daqueles pais apenas pelo cuidado, né? E de um cuidado mais amplo ali. Então, adoro a pediatra que fez esse projeto, que começou justamente que ela via que aquela criança que ia lá para o consultório, para a urgência, e tinha um problema respiratório, e voltava, ao invés de culpabilizar essa mãe que não estava cuidando direito, ela foi ver que aquela mãe tinha uma casa que tinha mofo, porque ela morava em situação de num local que não tinha um saneamento adequado, que não tinha uma moradia adequada, e aquilo fazia com que a criança adoecesse novamente. Então, um problema de moradia estava trazendo essa criança, e que levava essa mãe, por exemplo, a perder o emprego, porque ela não conseguia, o que agravava ainda mais a situação daquela família. Então, isso me abriu muito, assim, o leque, sabe? Porque a gente que trabalha muito em Sim. consultório, né? E na pesquisa acaba que a gente fica um pouco mais restrito. E aquilo abriu uma visão de que, caramba, essa mãe sozinha não ia dar conta nunca daquela história. Ou se ia dar de um jeito muito difícil, né? E com muitas consequências se ela não tivesse esse apoio. E isso eu carreguei. E aí, quando veio a minha maternidade, veio isso muito forte, assim, no meu trabalho da assistência também. Que bacana. Fernanda, é tão importante você falar isso, porque hoje se fala muito mais assim de um cuidado dos cuidadores com a criança, né? Só que o cuidado com a criança, ele é comunitário, ele é social, né? A gente tem que ampliar essa visão e pouco se fala sobre isso, o quanto cuidar da criança é um cuidado de todos, Sim. né? Um dever de todos, de estar lá no cuidado dessa criança que ainda é vulnerável, que está em desenvolvimento. E quanto não se fala sobre isso, né? Hoje fala sobre muito relação, às vezes, pai e mãe, cuidadores também, e fica nesse Uhum. núcleo fechado, né? E é Isso. muito mais amplo do que isso. Então, quando Sim. você fala isso, me vem aqui, né, uma luz vermelha de, nossa, a gente fala pouco sobre isso, a gente não fala de uma forma talvez ampliada sobre o assunto. Muito, muito, Marcela. Assim, a gente vê isso em vários âmbitos e o quanto isso é, traz adoecimentos, né, em nível mais individual para essas mães, né? Se a gente for abrir uma roda de conversa com a mãe agora, eu acho que a maioria vai dizer assim, tô Uhum. cansada, tô sobrecarregada. E aí, quando elas ouvem outras mulheres dizerem e percebem que isso não é uma questão só delas, até sente um certo alívio. Você vê que depois dessa conversa que elas falam sobre isso, elas dizem assim, ufa, eu achava que era só eu que era uma péssima mãe, porque vem a culpa, né? Uma péssima mãe Uhum. que tá sempre cansada, que não faz a lancheirinha bonitinha, que a roupa vai amassada para a escola, que o filho não fez a tarefa. Então, aquela sensação de que, opa, será que é um problema só meu ou é um problema de que eu tenho um trabalho, por exemplo, que não me dá a possibilidade de ter um período de descanso adequado? Ou não me dá uma flexibilidade de ir buscar meu filho na escola, ou me dá a flexibilidade de participar de uma consulta médica muitas vezes, ou um chefe que não me possibilita ser mãe também, né? E aí não Uhum. vai só o chefe, vai para uma sociedade.
que já olha torto para uma mãe quando ela engravida, né? Já olha torto porque ela vai passar um período ali de licença maternidade e que vai parar a produção, enfim, né? Então, a gente tem uma parte de voltada para uma produção intensa e quando você olha o paternar, tem isso. Eu lembro muito de uma aula da pós-graduação, Marcela, que eu estava assistindo aula, inclusive de psicologia positiva. E aí um professor falou assim: ah, eles estavam falando de economia e tal, mas quem está em casa, alguém está pagando a conta lá fora, né? Então, assim, para você ter direitos e tal, alguém está pagando essa conta. E aí eu levantei minha e disse assim: pois é, e alguém que está trabalhando fora, alguém está pagando a conta de cuidar das crianças em casa, né? Como se Total. produtividade sempre tivesse relacionado a fazer dinheiro fora de casa. E o trabalho dentro de casa fosse um trabalho menor. Sempre o cuidado, né? Ela está relacionada a um trabalho considerado menor. Então, a mulher que está em casa cuidando, é menor, né? Então, assim, Uhum. tem um estigma muito grande, né, Marcelo? Então, a gente não fala sobre isso, porque é meio que é responsabilidade sua, você é a mãe que você quis, né? Vem meio que essa Aham. conversa assim, não, você é a mãe que você quer, né? Se você não quis. Então, assim, aí eu lembro de um vídeo do Vivier que me veio muito forte, que ele disse assim: olha, tá, se é a mãe que você quer, tá, então todo mundo vai decidir parar de ser mãe, e aí o mundo acaba. Pronto. E aí? Fica como? Se a gente começar esse Exato. pensamento de que não é responsabilidade minha também, assim, do outro. E assim, de novo, escolhas, óbvio que cada um vai ter sua escolha e isso tem que ser respeitado sempre. Eu acho muito melhor alguém que diz assim, não quero ser mãe e tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, lembrando, a gente tem responsabilidades com todas as crianças. A Marcela tocou num ponto, criança é vulnerável. Ela vai ser a única que não vai lutar pelos direitos dela. Nós mulheres lutamos, né? As pessoas, os negros lutaram pelas suas forças, as pessoas pretas estão lutando pelas suas questões, as minorias estão lutando. Criança não vai lutar nunca. Ela não vai botar uma bandeira e dizer assim, não me bata, ou me dê Exato. comida. Ela tá vulnerável. Esse é o nome. Então alguém tem que cuidar dela. E sempre Uhum. teve no poder das mães. E isso é pesado demais. É Não, total. interessante. E desculpa, gente, só falar mais uma coisinha. Falam de pai ajudar a mãe. Não, é responsabilidade também. Não é ajudar a mãe, não é estar lá para auxiliar a mãe. É responsabilidade compartilhada, né? Então, na nossa própria linguagem, isso é muito comum na nossa cultura, Muito. né? Você está ajudando a sua esposa, a sua companheira, enfim. Então, isso é algo cultural e que está nas entrelinhas do quando a gente está conversando, né, no nosso dia a dia, assim, de ajudar, não, gente, é compartilhar. Não é sobre dar um auxílio, né? É dividir a responsabilidade. É Ah, sobre isso. E é interessante, eu até resgatei aqui que no ano do início da pandemia, né, em 2020, no Dia das Mães, e esse episódio também está indo na semana do Dia das Mães para o ar, eu fiz um vídeo sozinha falando um pouco desse conceito da responsabilidade de todo mundo no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa, né? E eu lembro que, porque na clínica, eu estava vendo o caos que estava acontecendo no meio de uma pandemia, muitas vezes as mulheres, as mães, ficando sobrecarregadas e não só os pais tendo que assumir, mas muitas vezes os avós, vizinhos, enfim, pessoas novas inseridas no processo de cuidado e de responsabilizar-se pelo cuidar, né, também. Vizinhos era extremamente delicado isso, mas em alguma ou outra configuração, assim, as crianças estavam querendo brincar juntas, estar juntas de alguma maneira, todo mundo preso em casa. E chocou um pouco, né? Algumas pessoas até viraram e falaram assim: Nossa, Rayana, mas como assim? Você é mãe, para entender? Porque isso foi na semana do Dia das Mães que eu
publiquei, né? Falando que era muito importante o papel das mães, mas a gente não pode colocar num pedestal realmente unificar a responsabilidade dessa pessoa, o principal cuidador sendo a mãe, né? E aí o discurso, lá em 2020, ainda foi muito, não chocante, mas trouxe muita resistência para quem ouviu. Porque esse lugar mágico e de muito sacrifício, de doação, é difícil também retirar, né? Em nenhum momento a gente está aqui querendo diminuir o papel das mães, tá, gente? Em nenhum momento a gente quer fazer isso. A gente está querendo, é o contrário, é convidar mais pessoas, chamar todo mundo, né? Tendo um papel, como Fernanda falou, uma aldeia inteira, cada um tem um papel, cada um pode oferecer algo para a construção do desenvolvimento dos membros, né, os pequeninos da nossa comunidade, para a nossa espécie seguir, né? A gente precisa se responsabilizar. E é muito bom estar aqui com vocês hoje, porque eu acho que eu não me sinto mesmo sozinha, como eu me senti lá em 2020 apresentando isso, sabe? E a partir disso, eu queria perguntar para vocês, para todas vocês, né, essa discussão. Qual a importância para vocês da gente falar sobre essa configuração de aldeia nesse momento histórico e cultural que a gente está? Eu fiquei pensando, ouvindo vocês, e agora a sua pergunta, Rai, depois quero ouvir as meninas também, o quanto cada vez mais a gente tem mais evidente os grupos, né, como a Fernanda falou, lutando pelos direitos e tal. E eu acho que isso inclui as mães também, no sentido de falarem um pouco mais sobre a parte não tão, como é que eu vou dizer, romantizada da maternidade, porque até certo momento eu acho que isso foi muito, ainda é, né, gente, em alguma medida, assim, muito romantizado. E apesar de não ser mãe ainda, as que eu já conheci, conheço ou acompanho na clínica, é difícil. Eu fico imaginando, quando eu penso sobre ter filhos, eu ponho isso na conta, sabe? Difícil, sobrecarga e culpa, um trabalho a mais, né, querendo ou não, e uma preocupação constante, uma atenção constante, um trabalho de cuidar. E aí eu fico pensando o quanto isso é preocupante na medida em que a cultura ainda não acompanhou o discurso não romantizado da maternidade. Então, é tão comum, assim, acontece algo com a criança, dificilmente ligam para o pai, eu imagino que, pelo menos das pessoas que eu conheço, procuram muito mais pela mãe, ou mesmo estando pai e mãe presentes, o direcionamento da conversa quando é sobre a criança é para a mãe. E tantos outros exemplos que a gente poderia pensar, que aumentam essa sobrecarga, né? Aumentam esse peso da maternidade um pouco mais solitária, apesar de ter ali, de repente, um pai, de ter, de repente, outras pessoas da família, vizinhos, etc., cuidando. Mas até escolas, né, replicam esse tipo de comportamento e esse tipo de discurso que não ajudam nesse sentido que a gente está falando. Mas voltando para a sua pergunta, eu fiquei muito pensando que é um contexto que aumenta a chance da gente falar sobre isso, assim, aumenta a probabilidade de ter contextos como esse. O projeto da Fernanda, então, nossa, é um projeto que amplia isso ainda mais, se aproxima ainda mais da realidade. Mas eu ainda acho que é pouco, sabe? Eu acho que é um momento um pouco mais propício que antigamente, mas falta um caminho longo ainda, sabe? Concordo, Jéssica, assim, você está falando de um caminho longo e às vezes muito solitário, né? Acho que a Hannah e a Ana falou assim, quando eu falei aquilo, parece que eu estava falando sozinha, ou que às vezes não faz muito sentido para muitas mães. E eu falo porque internamente também a gente tem isso, né? Eu lembro de uma vez que eu cheguei, que o meu marido, assim, que eu estava no puerpério, assim, no auge, e o meu marido chegou em casa do trabalho, o meu marido trabalha em hospital, então, assim, é uma sobrecarga, né, também. E aí ele chegava, tipo, em casa, e aí ele já pegava neném, ficava nele. Uma vez eu falei assim para ele, automaticamente: Nossa, mamãe, você também tá cansado. Aí ele olhou assim para mim e disse: Se você não tá, né? Tipo, eu passei o dia inteiro cuidando dela, você não tá? Então, assim, dá ela aqui para mim. Então, assim, até esse discurso nosso, às vezes, vai no se preocupar com o outro
E por que que eu tô contando essa história? Porque isso aparece o tempo inteiro, né, na gente, assim, às vezes a gente tá quebrando barreiras o tempo todo. Então eu lembro do meu marido ir pro parquinho com a minha filha, ou dizer assim para os amigos, não, cara, eu não vou fazer tal coisa, porque... E aí os meninos falarem, você vai ficar de babá hoje? Aí ele, não, vou ficar de pai mesmo, né? E aí, sabe, sempre é um discurso que vai para o lado materno. Então, assim, uma vez também no trabalho disseram para ele que ele ia pegar minha filha no balé, né? Ele fazia questão de 4 horas da tarde ele parar, ir buscar no balé e levar. E aí ele diz assim: você não tem babá para levar, tipo, para buscar alguém, tipo, para pegar. Então, assim, era assim, é sempre quebrando nas miudezas ali, aquele discurso de que, poxa, como a Jéssica falou, é sempre a mulher, né, que tem que ir, é sempre a mulher. E eu tive que quebrar esse discurso dentro de mim muitas vezes. E o meu marido me ajudou em que sentido? E aí, por que que eu acho que quando a Rayana perguntou o que que é isso, como é esse movimento, ele vem de uma história, por exemplo, meu marido vem de uma história de um pai muito cuidador, né? Então, esse modelo é muito natural para ele, né? Muito natural o modelo de um pai cuidador, participativo, no sentido de assumir tudo que é um papel de pai. Então, quando a gente foi trabalhando isso, e eu lembro que o meu primeiro post, Rayana, foi que sorte, eu ouvia muito que sorte a sua de ter um marido como ele. E ele respondia que sorte a minha, né? E aí eu coloquei isso porque, assim, enaltece muito um pai participativo, né? A gente enaltece. E quando a mãe é participativa, é até estranho falar mãe participativa, é ou não é? Com Mãe É mais uma certeza. participativa obrigação, né? é quase redundante, né? Mas pai Exato. Aham. participativo não é redundante. E aí a gente fala pai participativo, e aí a mãe é obrigação, mas quando você vai elogiar o pai, você vai elogiar assim: nossa, ele é um pai tão maravilhoso, ele bota para dar banho, ele vai dormir com o filho, ele leva para a escola, ele dá um remedinho, ele leva ao médico. Aí se você bota essa mesma frase assim para uma mãe, parece assim que não é um elogio, né? Porque Choca. tipo, É. é o básico, tipo assim. Então a É gente, mais sua obrigação, né? então assim, isso é o básico para ele também. Então assim, isso é o básico para os dois. A biologia, eu digo que a biologia é muito esperta, assim, a biologia é muito certeira. É 50% bem, não é 50,1% de gene de nenhum, não. É 50 certinho. Assim, mas eu falo ao mesmo tempo que a gente também tem que quebrar essas barreiras históricas. Elas são possíveis. A gente já sabe que esse papel materno ele não é um papel biológico, por mais que ele seja biológico no sentido de reprodução, de carregar, mas ele em termos de afetividade, de ligação, de contato, de reciprocidade, senão a gente não teria crianças adotadas, senão a gente não teria amor materno de outras formas. A gente sabe que não é biológico, a gente sabe que é participativo. Aí vem bem que no amplo. Imagina um pai que antigamente, na época da minha primeira filha, meu marido teve 5 dias de licença paternidade. Hoje são 20 dias. Mas pensa, um pai com 5 dias, uma mãe com 4 meses no privado e 6 meses no público. Ele tem condições de 5 dias criar vínculo com uma criança? Dar banho, botar para dormir, estar lá. Então, assim, quando eu vou lá para o macro, ele influencia o meu micro, porque esse pai não vai saber o que é cuidar se ele não cuidar, se ele não tiver oportunidade. Ele pode largar o trabalho dele, talvez não, a mulher tem essa parte aqui. Então, eu já fiz muito post sobre licença parental, então a gente tem que sair, inclusive, à luta de uma licença parental minimamente, porque esse pai só vai saber o que é cuidar cuidando. Assim Na como rotina. É, nós na rotina. mulheres só aprendemos a cuidar cuidando. Eu não sabia cuidar de um bebê. Eu não fazia ideia do que era peito, sabe? De o que era cuidar de uma criança. Óbvio que não. E eu só aprendi cuidando. Então, assim, a gente fala aqui no micro, mas se o macro não tiver aqui, a gente não tiver, por exemplo, fortalecendo campanhas de licença parental, onde os dois estejam em casa, com tranquilidade, sem ameaça de perder seus empregos, é um exemplo básico. Como que eu vou pedir vínculo, né? Lá dentro de casa? Total, e as leis são reflexo da nossa sociedade, né? Elas são construídas a partir de uma demanda. Então, assim, olha como isso está tão enraizado na nossa cultura, em que a gente já coloca a mulher como a cuidadora, toma aí seus 4 meses, e coloca o homem como aquele que só auxilia, né? Ele, quando ele faz algo, ele é exaltado, ele é posto nesse lugar de, nossa, que paizão, e a mãe, não, ela está fazendo mais do que a sua obrigação.
E eu lembro, fico lembrando, né, quando você estava falando, Fernanda, do sentido de até nas nossas redes sociais a gente vê muito isso. Não sei se vocês viram aqueles memes do Rodrigo Hilbert, eu acho que é isso. Sim, O esposo da Fernanda Lima, né? Lima. Acho que é Isso, Fernanda. isso. Que qualquer coisa que ele faça, ele era exaltado, assim, como um grande homem, uau, que paizão, olha que incrível, olha que esposo, olha que uau. E assim, gente, ele fazia o básico, do tipo, ele cozinhou. Cozinhou, arrumou uma Ele cadeira, fazia o que as mulheres já pôs fazem há uma muito coisa. tempo, né? É algo que, pô, é o meu cotidiano, como assim, entende? Assim, é algo que eu faço e não estou entendendo. Por que que ele está sendo tão exaltado por algo que é tão, sei lá, do cotidiano? Por que que eu não sou? Né? Não é questão dele ser exaltado, mas por que que as mulheres também não são? Né? Por que que não tem também esse contraponto? Então, é tão cultural, né, que às vezes a gente não percebe, né? A gente vai indo, vai criando discursos e não desconstrói esses discursos. E pensando numa comunidade ajudando, uma comunidade compartilhando nessa responsabilidade, e pensando que a gente está numa sociedade muito individualizada, parece que é uma corrida, né, contra a cultura, assim, de cada vez mais individualizar os cuidados, as coisas, tudo. Então, é uma luta que é muito poderosa, potente e contracultural também, porque é exatamente o oposto do que hoje é colocado para a gente, né? A individualização de tudo. Então, olha que potente, né? Esse caminhar em direção a uma comunidade, a uma aldeia, né? Numa corresponsabilização de todos, no direito das crianças, por exemplo. E muito bom isso, porque a importância disso que a gente está fazendo, né, do questionar a cultura, como a Marcela está trazendo, é um passo de formiguinha que precisa começar por aí, bem passinho por passinho, né, e vai causar estranhamento mesmo, né, um modelo muito grande, assim, que é uma referência, é o Marcos Piangers, não sei se vocês conhecem, mas Entrevistei ele já. nossa, é incrível assim o trabalho dele, mas ele faz questão de apresentar que ele está fazendo um movimento contra a cultura e que esse movimento não é mais do que a obrigação, né? Ele salienta muito isso. Eu não sou o melhor pai, eu não sou o super pai, eu só estou sendo e usufruindo dessa função que eu tenho, né? E em relação a isso, como que a gente pode estimular, meninas, assim, como é que vocês pensam, né? E Fernanda também na sua experiência, como que é possível a gente estimular a necessidade de resgatar e adaptar o conceito de aldeia, ao contexto de cada família? Como que a gente pode olhar e construir uma aldeia, né, em cada contexto? Você trouxe esse exemplo, né, lá do seu atendimento, né, que você viu muito de perto de uma criança que estava adoecendo e, no fundo, por trás, era uma condição da estrutura da casa, né, da residência, e não tem como, nesse caso, ficar enxugando gelo, assim, existe uma complexidade. É isso mesmo, existe uma complexidade, né, Rayana? Acho que você. E quando a Marcela falou, eu adorei essa palavra, corresponsabilidade, né? É o quanto a gente precisa falar disso mais, normalizar a ajuda para essas mães, né? Dizer para elas, eu me lembro muito bem que quando eu morava em São Paulo, a minha vizinha, que hoje é uma grande amiga, ela teve filho, eu não tinha filho, né? E, e aí um dia eu fui ajudar ela na casa dela, ela pediu, porque o marido estava de plantão e ela precisava de ajuda, ela estava sozinha com a bebê, ela cuidava sozinha da bebê dela em São Paulo, longe da família, longe de todo mundo. E aí eu fui dormir com ela e eu tava com muito sono, caramba, eu tava com muito sono, você imagina. E ela lá acordando, e eu acordando na luta ali, no frio danado, e ela acordando para trocar a bebê dela, toda empacotadinha, e ela ia lá, trocava, e eu tentando ajudar ali, tentando ser forte também, mas eu não tinha metade da destreza que ela tinha. Enfim. E aí eu pensando no corre-corre lá de São Paulo, na época eu trabalhava muito,
Anos depois, quando eu tive minha filha, sabe, me veio ela na cabeça, e aí eu mandei uma mensagem e disse, desculpa, eu só conseguia dizer isso para ela. Desculpa, eu não te ajudei como eu deveria ter te ajudado. Eu poderia ter ido mais na sua casa, eu poderia ter ido mais, dizer para você, né, que você precisava perguntar um pouco mais, assim, foi pouco, né? Eu trabalhava muito, mas eu tinha muito mais tempo, assim, comparado a você que estava sozinha lá com a criança. Ah, ela mais fez, você me ajudou muito, não ajudei nada. Ajudei pouquíssimo, assim, né? Então, quando você. Infelizmente, a gente, às vezes, só quando a gente toma a realidade, às vezes a gente lembra. Mas se a gente conversar sobre isso, talvez a gente tome essa realidade sem precisar ser mãe. Quando a gente olha para uma criança, quando a gente passa a ter um discurso de respeito com as pessoas, quando a gente passa a falar disso, sabe, nos lugares, quando a gente respeita os direitos delas, quando a gente para discursos de diminuir uma mãe, né? De aquele discurso de a culpa é dela, quando a gente para discurso de falar de outras mulheres, né? Então, tudo isso vai quebrando devagarinho aquele gelo que tantas vezes faz a gente se colocar em lugares de isolamento, né? Então, mesmo não sendo mães e pais, como disse o Gregório do Vivier, e você falou, Marcela, é corresponsabilidade. Então, quando eu vou lá na vizinha e ofereço uma comida quentinha, né? Quando ela tem bebê, né? Quando a comunidade vai lá e diz assim, você está precisando de alguma coisa, né? Então, assim, não é tão difícil se a gente for pensar, se a gente for parar assim, por mais que seja contracultural, se a gente for pensar nas pequenas ações, não é tão difícil assim. Se eu tivesse um pouquinho mais ali presente na vida dela, se eu talvez pudesse tirar uma tarde para dizer assim, vou dar um passeio no parquinho com a sua filha. Lá embaixo no Play, ela ia conseguir fazer tanta coisa que hoje eu sei, né? Então eu sei que eu dar uma volta no parquinho no Play com a filha dela, uma vez na semana que seja, eu ia ajudar muito ela a terminar o mestrado dela, a lidar com as coisas da demanda da casa. Então, assim, não é tanto assim, sabe? Para alguém que está em outro lado. Então, assim, acho que se a gente falar disso, se a gente praticar isso no dia a dia, se a gente trazer mais esse discurso para a normalidade da vida, eu acho que a gente começa a quebrar pequenos gelos. E outro lado é lutar por essas políticas públicas, né? Eu fiquei pensando, é, só o quanto que não é só uma comunidade, a aldeia que precisa se comportar, né? As mães também precisam estar receptivas e abertas para receber qualquer pequena ajuda, né? Eu fui tia, gente, com 5 anos de idade. E eu lembro que as minhas irmãs tinham um bebê e iam passar, tipo, uma temporadinha na casa da minha mãe. Eu, né, bebê, morava, né, com os meus pais. E aí, criança. E eu queria muito ajudar. Eu queria muito estar perto, eu queria muito estar presente. E a minha família fez algo muito importante, assim, para mim. Eu me sentia tão útil, que era assim, ai, vai ali, pega o algodãozinho. Aí você pode ficar olhando o bebê na cama, né? Na época era o Felipe, a Lorena, meus sobrinhos que hoje, né, já estão aí beirando os 25, 30 anos. Nessa época, eu olhava, né, os recém-nascidinhos na cama e para mim era uma grande coisa, né? E para as minhas irmãs, para minha mãe, era assim, tá, deixa ela fazer. E eu conseguia. Né? Não ia deixar um bebê cair na cama, eu realmente cuidava muito. E esse é um papel que muitas vezes não permitem que o irmão mais velho, a irmã mais velha faça, porque não, isso daqui não é papel dele ou dela, é só uma criança. Mas é possível. E a mãe, né, os pais, os cuidadores, avós, enfim, adultos, também podem permitir que criança faça. Né, um pequeno movimentozinho, como você falou, parece muito pequeno, né? E descer para o play. Mas não. É um momento, assim, é um banho, gente, um banho que uma mãe consiga fazer de uma forma tranquila, né, despreocupada, já é muito na realidade dela. E antes, quando a Fernanda falou, e agora ouvindo você, me lembrei ainda mais de uma situação também e que me faz refletir o quanto a gente pode perguntar mais para as mães, como a Fernanda mencionou, e ouvir mais também, né? Eu tenho um costume, às vezes bom e às vezes péssimo, de oferecer muita ajuda quando não precisa, ou quando precisa, mas sem escutar tanto. E aí já fiz isso, vou levar ali pro play, vou fazer isso então para você fazer suas coisas. E aí, anos depois, o que que eu descobri?
Na verdade, a mãe, no caso, não conseguia fazer isso, deixar que eu fizesse isso. E se sentia até mesmo julgada, porque não era isso que ela precisava naquele momento. E eu oferecendo na melhor das intenções, né? Então, eu fico pensando na comunicação, assim, o quanto ela pode ajudar muito, né? De perguntar, de escutar. Naquele momento que ela precisava era de acolhimento, ela se sentia culpada em não ser boa o suficiente caso ela precisasse que alguém pegasse a criança para fazer outra coisa e tal. E olha a dor da maternidade presente do mesmo jeito, mas não da forma como eu imaginei, né? Então, se ela tivesse comunicado melhor, ou se eu tivesse perguntado, escutado mais, talvez ela tivesse tido um apoio melhor, né? E eu tivesse ajudado melhor também, enfim. Então, acho que também é o tipo de comportamento para a gente ir colocando em prática e desenvolvendo, né? E eu acho que também cai num negócio assim de eu sou mãe, eu tenho que dar conta de tudo. E às vezes é difícil saber até quais são as nossas necessidades, porque eu tenho que dar conta de tudo. Então, às vezes até receber posso te ajudar? Não, não, eu dou conta, pode deixar que eu dou conta, né? Sou a mãe aqui, eu tenho que dar conta. Então, acho que também cai nisso, né? Do tipo, caramba, o que que é ser mãe? Né? A gente tem tantas regras do que é ser mãe, de como a gente tem que agir, de como a gente tem que se comportar no mundo, que às vezes é até difícil saber pedir ajuda e receber ajuda. É difícil você saber o que que você precisa, que também você precisa de ajuda, porque não é ensinado isso para a mulher, para a mãe, né? O que é ensinado é você vai dar conta de tudo e você tem responsabilidade por tudo. Entende? Então, assim, imagina também, talvez para uma mãe que nunca teve uma conversa assim, nunca esteve em contato com mulheres que falam abertamente sobre maternidade, é, estar no local de que, nossa, eu preciso de ajuda, sem sentir culpa, sem sentir que está faltando, que não é boa o suficiente. Então, o espaço que a gente ocupa também, com as pessoas que a gente interage, pode reforçar muito, né? Ainda mais essas regras de que, caramba, eu tenho que ser boa o tempo todo. Eu não posso E, falhar. e Marcela, você está trazendo um ponto, e a Rayana também, dessa parte do cuidado da parte da infância, né? Que é aí que entra. Esse movimento também precisa muito pro lado dos meninos, né? Eu falo muito, os movimentos dos homens são muito importantes para o movimento materno, né? Uma vez eu postei um vídeo de uma propaganda, eu acho que era da Fisher Price, onde, não era da Fisher Price, é da Baby Alive, é uma boneca. E aí os meninos estavam brincando com as bonecas nessa propaganda, né? E aí na propaganda dizia, né, que eles estavam brincando e tal, e todos poderiam brincar com a boneca. E aí eu botei embaixo assim, sabe o que que isso ensina para as crianças? Aí eu botei assim, ensina eles a serem pais, né? Porque sempre se liga o brincar com bonecas à sexualidade da criança. E a criança tá só, a gente quando nós meninas brincamos com bonecas, ninguém liga isso à sexualidade, liga o cuidar. Olha como ela cuida bem do bebê, olha como ela cuida bem disso e tal. Então eu fico pensando, olha, o repertório infantil feminino é um repertório muito modelado para o cuidado. E esse cuidado, vamos pensar, fica muito reforçador até, né? Então aquilo ali, imagina, misturar com sensações boas do brincar, o cuidado. Agora imagina isso também para os meninos. Você pegar meninos e aquele cuidado de dar comidinha, de cuidar e tal, se misturar também com sensações boas do cuidar do outro, de ver o outro bem. O quão poderoso isso poderia ser se a gente não tivesse o estigma, né? E como esses meninos também deveriam entrar nessa história para que isso seja normalizado, né? Eu falei da história do meu marido, como é normalizado para ele. O meu avô, por exemplo, meu avô, meu avô materno, ele que cuidava das mulheres no puerpério, das filhas, porque o pai dele é que cuidava dele, ele só teve meninos, né? E eles também eram o pai e a mãe que cuidavam muito do puerpério, mas era o meu avô que ia para a casa das mães, das meninas, das filhas dele, não era a minha avó. Era ele que cuidava, que fazia tudo, e isso era muito normalizado na nossa família materna, assim, que era o meu avô que era. Então, assim, não tinha muito. E hoje, por exemplo, minha filha brincava de casinha, ela brinca e diz assim, eu tô brincando de ser papai, não é brincando de ser mamãe.
Então, tá vendo como esse equilíbrio, os homens também precisam estar dentro dessa história, né? Então, o movimento do Piaget, o movimento do homem paterno, que é outro movimento que traz cursos, traz vivências para esses homens viverem o puerpério, que eles podem viver um puerpério também, né? O puerpério ele não é só biológico, não é só amamentar, o puerpério é tudo que envolve o cuidado com a criança. A única coisa que a gente faz diferente, única, é o amamentar. Só isso, o resto tudo é igual, né? No sentido de como eu posso apoiar aquela mulher, como eu posso estar perto dela. Então, assim, a gente ampliar essa visão para saber que isso é construído lá na infância. E também esse cuidado com as crianças, né? Então, assim, se eu vejo que a criança, né, ela pode participar, mas igual, né? Então, a gente não botar isso só na conta das meninas, né? Como se as meninas fossem as cuidadoras, naturalizar. Aí eu fico imaginando a revolução que não seria se o cuidado fosse para todos, né? Para os meninos e para as meninas, o quão poderoso não seria esse menino cuidar de outro. Isso a gente está falando do cuidado de criança, mas a gente também está falando do cuidado de idosos, de outras pessoas na família que ficam quase todo na responsabilidade das mulheres, né? Então, às vezes, Sim. ela está cuidando dos filhos e está cuidando da mãe que está doente, do pai que está doente, e aí imagina a sobrecarga aqui de cima, do lado e do outro. E aí eu sei que pedir ajuda, eu também, vou trazer um outro lado para essa parte de pedir ajuda, sabe? Eu sempre fui muito assim, a mulher também não deixa a gente pedir ajuda, as mulheres querem do jeito dela, muitas vezes a mãe não deixa, tal, 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 tal. Mas eu ouvi uma frase que eu compactuei, sabe? Eu mudei um pouquinho a minha visão sobre o pedir ajuda, foi até a Elisama que falou, disse assim, olha, às vezes a gente não pede ajuda porque aquela outra pessoa que ajuda, digamos, um pai, ele vai fazer tão mal feito que eu vou ter que fazer tudo de novo, e é muito cansativo ter que ficar explicando para a pessoa, é muito cansativo o tempo todo. Por que que ele também não se responsabiliza por estudar? Por que que ele Claro, também não se claro. responsabiliza por trocar a fralda direito? Ah, não, mas você não aceita o meu jeito de ser. Não, amigo, Aham. existe um jeito básico que eu também aprendi. Existe um jeito básico de botar uma fralda. Existe um jeito básico de evitar que a criança, por exemplo, tenha assaduras. Existe um jeito básico. E eu fui aprendendo. Então, por que que esse homem não se responsabiliza por aprender também o básico? Aí muitas vezes é uma desculpa, não estou dizendo que isso permeia por várias coisas, tá, gente? Mas um outro lado extremo. Muitas vezes é uma desculpa para dizer assim, ela também não deixa eu ajudar. Mas ele também não está buscando formas de ajudar que não seja um retrabalho. A mulher vai ter que fazer de novo. E de novo, né? Então, assim, a gente também tem que levar para o outro lado de que muitas vezes até se culpabiliza a mãe por permitir ajuda, porque, claro, existem as pessoas que controlam, mas também existe muita falta do outro lado de querer controlar também, de ajudar nessa parte, assim, eu vou fazer direito, tá errado, então me ensina de novo, tá, me ensinou, agora eu vou buscar, eu vou ler um livro. Quem é pai que faz curso de educação parental? Que vai para a terapia do filho também, que vai para a escola ver as tretas, que vai para o médico. Então, assim, tem que fazer também para poder saber, para outra dizer assim, a Rayana falou uma palavra muito boa, assim, eu acho que ou foi a Jéssica, disse assim: quando eu levei ele para o parquinho para ela ficar tomar um banho tranquila. Porque essa mãe tomar um banho, imaginando que o filho tá mal cuidado, tá mal, ela não vai tomar um banho tranquila, entende? Eu só vou tomar um banho tranquila se eu souber que a Jéssica vai lá para a parte do parquinho e ela vai brincar e ela vai cuidar do menino como se fosse dela. Sabe? Vai cuidar bem. Eu sei que ela vai proteger o meu filho, aí eu vou tomar um banho tranquilo, mas eu sei que não vai proteger. Aí, será se é porque eu não deixo ajudar? Vocês entenderam, assim, o que que eu trouxe, assim, Com nessa outro certeza. lado também, né? Sim, Perfeito. infelizmente mesmo, isso é um detalhe um detalhe, uma grande parte da maioria das pessoas. Lógico que existem pais que sim, também fazem muito, e participam e são pais, mas a grande maioria, infelizmente, se ausenta e se coloca nesse lugar mesmo de que é o meu jeito, e não, não é assim, né? Existe o lugar básico mesmo de desempenhar algumas atividades, isso é muito bem levantado, muito bom. E a gente já entrou num lugar, né? Marcela levantou uma bola muito importante que entra os desafios das maternidades, né, gente? Que
principal desafio é a romantização da maternidade. Será que a gente precisa continuar falando disso? Marcela colocou uma romantização que é eu preciso dar conta, né, de tudo. Mesmo se oferecerem ajuda, assim, não, eu vou dar conta. Ser mãe de verdade é dar conta. Então, essa parte da romantização, para vocês, o quanto que a gente precisa falar sobre isso e passar muito marca-texto e levantar muitas vezes a bola para comunidade bater, entendeu? E atingir em cheio esse lugar. Eu acho que vai É, muito na nuance do. Oh, desculpa, Marcela. Do 8 e 80, né? A gente não pode nem para um lado. Eu gosto de ver, eu acho que a gente tem que ver por um espectro, o romantizar. É, a paternidade, ela tem sim dois lados sempre. Eu vou falar através de uma frase que a minha filha falou uma vez, né? Uma vez eu estava fazendo uma tarefa com ela, eu estava impaciente e eu estava mais, né, apressada, estava menos paciente com a falta de atenção, filha, aqui, ó, aqui, aqui. Aí ela olhou para mim e disse: Mãe, você tá muito cansada, né? Tipo assim, você não tá bem, não. Se é, filha, eu tô cansada. Aí, desculpa pelo jeito que eu tô falando, eu realmente tô muito cansada. Então vamos lá, vamos devagar, vamos aqui. Aí quando deu a noite, ela falou assim: Mãe, na hora dos nossos sentimentos, ela disse: Mãe, cansa muito cuidar de um filho, né? Sabe, veio aquilo, cansa, né? Só que eu falei assim, cara, mas não é responsabilidade dela. Então eu parei assim e disse assim: Ó, filha, deixa eu te dizer, cansa. Mas sabe aquele cansaço que. Sabe quando você tá no parquinho? E aí você ama subir e descer aquele escorrega, você ama subir e descer do trepa-trepa, e você tá lá brincando muito, você cansa, mas você tá feliz, sabe? Porque você brincou muito. É parte da coisa, sabe? Então, assim, cansaço não quer dizer que eu esteja infeliz. Quer dizer só que eu tô cansada. E o que que a gente faz quando tá cansada? Ah, mãe, descansa. Pronto, tá? Mas não quer dizer que eu esteja infeliz com isso. Então a gente precisa normalizar esse cansaço de saber que cansa, né? Não pode dizer que não cansa, gente. Assim, é o tempo todo a gente preocupado com uma criança, a gente não para, assim. A gente só para quando a gente sabe, por exemplo, tá numa escola que tá cuidando bem, o pai tá cuidando bem, a gente dá uma aliviada e vai fazer outras coisas, e a gente precisa. Então, eu até ouvi uma frase hoje que eu adorei, que é assim: quando você fica aliviada ou descansada porque seu filho está dormindo ou está com outro lugar, não é porque você é mamãe, mas é porque você gosta de você também, né? Você merece descanso, você merece, né, de gostar de estar com você também. Então, assim, não exclui uma coisa da outra. Então, romantizar demais, eu acho que é romantizar quando a gente diz assim que não cansa. Ah, cansa, mas é gostoso. Cansa, é gostoso, mas cansa. Então, assim, calma. Isso não quer dizer que você não precise de descanso, isso não quer dizer que se você for além do seu descanso, você também não vai ficar ruim o negócio. Se eu brincar demais no parquinho, mesmo que seja bom, se eu cansar demais, vai ficar ruim, vai doer minhas pernas, eu não vou aguentar. Então, uma hora vai ficar ruim. Então, assim, essa é a questão. Não, não é normalizar o cansaço, né? Mas saber que isso não exclui de que é bom também. Coisas boas cansam também, né? E a gente só precisa saber o que a gente vai dosar. Então, aí tem pessoas que a gente fala assim: ah, você está romantizando, como você disse que é muito bom estar com seus filhos, porque é bom, e por que que eu não posso dizer isso também? Eu acho que não tem que ser isso, sabe, 8 80. Eu tenho que dizer para minha filha que é bom sim. Ela precisa saber que não é responsabilidade dela cuidar das minhas lamúrias, né? E aí entra na parte do desenvolvimento infantil. Muitas crianças carregaram as dores dos seus pais, né? Os pesos dos seus pais. E o quanto a criança vê isso, e às vezes sente mesmo sem a gente dizer, né? Então, às vezes a criança acha que a mãe tá cansada o dia todo, porque ela tá lá brigando, dizendo, isso aí a criança pode carregar um peso. Nossa, eu causo muita coisa para minha mãe. Eu dou muito trabalho para ela. A gente vê muito na clínica crianças se culpando, quando tiram nota baixa, quando fazem aquilo outro, porque eles estão em desenvolvimento, eles estão aprendendo e aí eles carregam aquela dor do outro. Então a gente precisa muito entender de que nós cansamos, mas a gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade ali com as crianças e que elas carregam isso se a gente não souber falar com elas sobre essas questões também, né?
Total, e assim, eu penso também que como o cansaço acho que vai estar com certeza na jornada enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador, é a gente pensar muito em rede de apoio. Porque eu acho que acontece eu tô cansada e tô cansada sozinha. Eu tô cansada e não consigo compartilhar com ninguém sobre esse cansaço. Eu tô cansada e tenho vergonha de falar que eu tô cansada, porque parece que pedem para mim o tempo todo uma máscara de que é muito bom ser mãe e que o cansaço significa que eu estou infeliz, que eu não estou feliz nesse papel. Então, esse estar sozinha, né, que muitas mulheres vivem, compartilham dessa experiência, deixa, eu acho, essa experiência de ser mãe, normalizar essa experiência de ser mãe, né, e todos os lados e dialéticos que existem em ser mãe, é algo sozinho, pesado, sobrecarregado. E que, além de você sentir, às vezes, a culpa, né? Você fica se sentindo a estranha. Nossa, só eu sou assim? Só eu me sinto assim? Será que ninguém tem, às vezes, esse pensamento de que não é uma boa mãe? Será que, às vezes, ninguém tem esse pensamento de que tá cansada, se sente cansada, né? Exausta? Será que eu que tô errada no rolê? Então, assim, não ter essa rede de apoio, muitas vezes, e o que é muito comum, é pesado, né? E às vezes muitas pessoas ficam apontando o dedo, falando, eu faço dessa forma, você deveria fazer dessa forma também. Ah, eu já fui mãe, né? Então, olha só, você não deveria fazer assim, você deveria fazer assado. Então, é colocar em estruturas tão inflexíveis, fechadas, que quando você não tem alguém de confiança que te escuta, que te acolhe, né, num processo de ser mãe, gente, de verdade, de endoidar, né? Assim, de ficar assim, à flor da pele. Uhum. Sim, a gente entra também num lugar, né, de convidar todo mundo para essa jornada coletiva que é receber um bebê e uma mãe nessa aldeia, na comunidade, na sociedade, na família. E aí, como é que a gente pode começar a educar a comunidade para receber esse bebê e essa mãe, né? Porque tem comportamentos que facilitam, que mantém essa entrega da mãe, né? Essa confiança, essa tranquilidade, esse alívio. Mas tem comportamentos que realmente afasta a mãe e o bebê de qualquer participação, de qualquer ajuda. O que que vocês acham sobre isso? Ai, gente, eu acho tudo essa tua fala, sabe, Rayana, assim, o quanto a gente precisa se educar mesmo, assim, existe o básico, né, para a gente fazer pelas pessoas, existe o básico de você não ser, e ser inoportuno em relação, de trazer verdades, botar, eu adorei que a Marcela falou caixinhas, sabe, inflexíveis. Ah, no meu tempo eu cuidava de 5 crianças e não reclamava, e aí você tem só uma e tá reclamando dessas mães hoje e tal. Então, assim, a gente está vivendo em épocas muito diferentes, com redes de que não tem redes. Antigamente, eu lembro minha mãe contando que a vizinha dela todo dia deixava um leitinho para ela. A vizinha, não tinha nenhum contato com ela, mas todo dia, porque minha mãe, né, teve muito problema de enjoo até depois de ter filho e não conseguia comer, mas ela conseguia comer a comida da vizinha. E ela não esquece disso, a minha mãe não esquece, que aquela vizinha todo dia levava leite, todos os dias. Né? Então, assim, existe um mínimo, tá, sabe, que é muito grande para aquela pessoa. E o respeito começa sabendo que é receber, que a Rayana falou, receber uma mãe e um bebê. Você está recebendo uma mãe e um bebê, né? Aquela mãe está lá, ela tá lá com tanta sensibilidade, com tanta coisa acontecendo na cabeça dela, que às vezes, como a Jéssica falou, é só escutar. Às vezes é só deixar ela chorar e não julgá-la. É só ter um papel de que eu tô aqui para te escutar, eu sei que é difícil, né? Às vezes aquele dia ela só precisa desabafar.
E aí, pensando numa aldeia maior, isso a gente tem as redes sociais também para isso, que parece bobo, mas não é. É uma voz sim. Então, mesmo não sendo mãe, não, ou sendo homem, quando eu falo na minha comunidade, quando eu digo numa conversa, numa roda de homens, que eu não aceito que se fale assim da minha mulher ou da minha criança, quando eu, né? Então, eu acho que essas falas também, elas têm poder também nisso. Quando a gente apoia políticas públicas mesmo, né? Então, quando a gente pensa em campanha de uma licença parental, eu falo muito nisso, porque é muito fundamental para que esse homem seja participativo também, não seja só, para a gente não perpetuar um papel de provedor-cuidador, né? Mulher cuidador, o homem é provedor. Então, quando eu tenho esse equilíbrio, né, os dois tendo a oportunidade de ser cuidador, opa, vou pensar um pouquinho, né? Então, assim, homem também tem que cuidar. Eu estou validando socialmente que isso precisa acontecer. Quando eu vou para as empresas, e as empresas têm direitos voltados para pais e mães, né? De que, olha, seu filho está doente, os dois têm direito de acompanhar, não só a mãe, né? Quando a gente tem esse olhar de uma escola que chama os dois para a responsabilidade, né? A escola também trazer isso, não perpetuar papéis de gênero ali o tempo inteiro, menina cuidando, menino, né? Então, tudo isso ele se encaixa ali no mundo. Quando a economia, quando a ONU lá fala, né? Os economistas, um prêmio Nobel, inclusive, da economia, falou: se a gente não cuidar da primeira infância, lá na frente vai estar tudo errado. Cada $1 gasto na primeira infância são 13% de aumento no PIB. Cada $1. Então, assim, aquilo ali aumenta em 13%. Mas para cuidar do bebê, eu tenho que cuidar da mãe, né? Eu tenho que cuidar da família. Então, eles estão entendendo que política pública preventiva é muito importante, desde a mãe no pré-natal, desde um cuidado daquele. Então, assim, é muito complexo, é amplo, mas isso muda com fala, com movimento, com participação popular. Então, se vier uma votação para uma licença, a gente votar, participar dessas jornadas, né, de valorização da fala da infância, que a infância precisa ser protegida, né? Então, assim, quando a gente fala de uma mãe que está sobre. Eu sempre digo, gente, eu só me considero uma boa mãe, sabe? Toda vez que eu sou calma e paciente, que as pessoas olham para mim, você é calma, paciente. Eu disse assim, não, eu não sou o tempo todo, mas quando a parte que eu sou, eu devo à minha rede. É quando a minha mãe vem aqui na minha casa e eu consigo fazer uma atividade física. É quando meu marido vai lá e assume as meninas e eu não tenho preocupação. Então, assim, eu só me considero, assim, quando no meu trabalho as pessoas entendem quando o meu filho adoece, né? Quando eu sei que eu tenho direitos relacionados à maternidade, enfim. Então, quando eu sou bem remunerada por ser mulher. Então, tudo isso vai lá no micro, o macro vai no micro, né? Então, se a gente não tiver essa rede de apoio, e essa rede não é só mãe e babá, essa rede é todo mundo, e isso começa com respeito com a infância, sabe? O respeito à família nesse sentido bem, bem particular, mas comunitário. Então, assim, a gente tem que meter a colher sim, do jeito que a gente meteu a colher na violência contra a mulher, a gente tem que meter a colher na violência contra a criança. E a violência contra a criança, ela começa lá na falta de direito dos pais e das mães, lá na falta de cuidado com essa rede de apoio, lá na política pública que não apoia também. Então, assim, ou a gente muda aqui, o resto vai ser só enxugar gelo. Fernanda, fiquei toda arrepiada, tá te ouvindo agora, porque é isso, né? É comunitário, é de todos, e começa lá atrás, né? Desde o início, do cuidado fundamental ali desses pais para com essa criança também. E aí, você foi falando, e eu não sei se vocês já viram Papai é Pop, eu já falei disso em algum episódio, Que é do Sim, Pianges, né? mas sim. isso. Aí, tem uma cena em que, quando ela acaba de dar luz para a criança, né? Aí aparece as mães e os pais. E aí os pais não querem nem entrar na sala. E as mães entram e começam a falar que tem que fazer de tal forma, tem que ser assado, tem que ser de qual forma. E a mãe começa a se sentir sobrecarregada e, tipo, eu acabei de ter um filho e eu, como assim? Eu tô confusa, cheia de hormônio ainda, o que que tá acontecendo? E assim,
Gente, acontece nos detalhes, né? Assim, é nos detalhes, a gente não percebe mesmo. E a gente tem que começar a perceber sim, tem que começar a olhar sim. É uma normalização de microviolências que acontecem que a gente naturaliza. Isso não pode ser naturalizado. Isso é direito, isso é dever social nosso enquanto pessoas aqui no mundo, né? De ter esse olhar cuidadoso com o outro, esse olhar responsável com o outro. Se a gente quer viver numa comunidade, em um local que a gente se sinta bem em viver, todos têm que participar para que isso aconteça. Todos têm o seu papel social, político no mundo para que isso mude, né? Então, é comunitário, não tem jeito. Maravilha. E pensando nesse ponto da saúde na maternidade, quais são os aspectos que para vocês é importante a gente considerar ao falarmos da saúde na maternidade? Então, a gente falou um pouquinho do sono, a gente está falando também de alguns direitos, de alguns limites, da atividade física que a Fernanda levantou tão bem. Que outros aspectos a gente pode levantar para garantir um pouquinho da saúde na maternidade para as mães? Coisa que eu pensei, mas tem a ver talvez com algo que a gente falou no início, assim, e que a Fernanda, na verdade, comentou, que foi sobre as mães poderem falar entre mães e normalizarem um pouco os desafios do dia a dia, as dificuldades, no que esbarra, seja pela falta de rede de apoio, seja pela sobrecarga, seja pela culpa e tantas outras coisas que a gente mencionou ao longo do episódio, né? Pensei um pouco nisso, assim, enquanto você fez a pergunta, sabe? Sim, Mas a Jéssica falou um ponto, é isso mesmo, Jéssica, assim, eu já trabalhei um bom tempo no serviço público e eu fazia parte de um programa federal, né, o Criança Feliz, e ele cuida de crianças de 0 a 6 anos, PCD, e crianças 0 a 3 anos, e ele cuida desde da gestação, dessa mãe, ele começa cuidando das mães, então, uma parte do programa é voltado para gestantes, e aí a gente tinha projetos de roda de conversa com essas mães, né, de trazer temas para essas mães, não só temas voltados, aí toda a rede atua, né, saúde, educação, assistência social, eu trabalhava na assistência social, e quantos grupos, né, trazia tanta coisa legal para essas mães, assim, quando a Marcela falou assim, não podemos normalizar a violência, e quando você se arrepia, eu me arrepio falando também, porque a Jéssica falou um ponto muito importante. Às vezes esses grupos salvam, sabe? Só essas mulheres falarem das suas dificuldades. Umas choravam, sabe? Diziam, eu não sabia por que que eu estava tão triste, que já tinha mais de um filho. E saberem o que que é depressão. Muitas não sabem nem o que é depressão, o que que é ansiedade, né? E aí a gente faz um grupo e pelo menos enquanto psicóloga, a gente estava ali, né, naquela intermediação e elas podiam buscar ajuda quando precisavam. Outras, o grupo já era suficiente para elas começarem. Outras percebiam que aquela relação era uma relação abusiva com o parceiro, e aquilo já fazia. Então, assim, um dos riscos, né, um dos contextos de risco para essas crianças, por exemplo, o desenvolvimento dessas crianças é saúde mental dos cuidadores, além da pobreza, além de outras questões sociais, é a saúde mental desses cuidadores, né? E aí, se a gente pensar que mais de 30% das mulheres têm depressão pós-parto detectada e as que não são, né? Tem uma depressão, gente. A depressão não é só o baby blues, né? Que é pela transformação, é depressão. E aí, não tratada, imagina o quanto isso influencia na criança, eu não responder à minha criança, eu não querer aquela criança, o quanto de culpa essas mães não carregam sozinhas. Então, assim, um grupo, imagina um grupo, a gente ter o básico da política pública dentro do SUS, grupos de apoio neonatal, né? De perinatal, quer dizer, a gente tem lá um grupo onde todas essas mulheres, isso inclui tudo, isso inclui hospitais particulares também. Já pensou uma rede, a gente conseguir ter como política pública, toda vez essas mulheres, elas têm apoio ali, uma rede de pessoas que podem trocar, né, trazer a experiência de outras mães, o quanto elas, a maioria vai dizer assim, eu não estou só, tem possibilidades aqui. Primeiro começa com não tô só, né? Começa com, caramba, eu tô num relacionamento abusivo, quem pode me ajudar?
caramba, eu preciso de ajuda aqui com o bico do. Eu lembro na internet de buscar ajuda em relação ao bico do peito, e uma mãe me ajudou muito, me mandou mensagem, tipos de mamadeiras, blá. E aquilo foi tão bom para mim, sabe? Então, assim, imagino isso macro. Então, Jéssica, eu acho que assim, imagina grupos, né? Eu tô pensando em saúde, em macro ali, que atinge. Quão poderosos seriam esses grupos, né, de acompanhamento ali integral, de escuta dessas mulheres? O quão poderoso elas não sairiam de lá, assim, né? Sim. E, pessoal, em relação a essa parte da gente construir uma rede de apoio, como é que vocês conseguem pensar em dicas para quem quiser dar as mãos para construir aldeias? Como que vocês pensam para oferecer dicas para a gente começar a fazer parte de alguma rede de apoio, para oferecer apoio? Seja para as mães, para os bebês, para os pais, para quem precisar de apoio nessa formação de aldeia. Posso falar de um exemplo que vai acontecer na jornada? Vai ter uma Já mesa fala de da mães jornada. então, vai ter uma mesa de mães atípicas. E aí nessa mesa vão ter 3 mães, né? E elas fazem parte de um grupo aqui, que é um grupo de mães atípicas. É uma mãe que tem uma criança, né, com síndrome rara. Ela montou esse grupo, mas ela quando montou um grupo para mães, não foi, tem dicas, tem coisas, né, de estimulação relacionada à criança, mas elas se reúnem, elas se divertem, elas comemoram a vida, porque parece que uma mãe, quando é atípica, ela não pode ser mais feliz, né? Ela vai ser eternamente uma mãe infeliz. E essas mães são tão poderosas, assim, ela fala, porque eu ouvi de uma mãe que eu conheço e ela disse assim, Fernanda, esse grupo me salvou. Quando eu descobri a síndrome rara do meu filho, esse grupo me salvou. Porque eu me arrepio, porque essas mães, elas descobriram que não é só cuidar do filho, mas é cuidar delas. E aí elas comemoram, elas fazem festa, elas brincam com as questões que trazem das mães atípicas, elas se divertem, ou seja, elas mostram que elas são mulheres. E olha quão poderoso. Foi um grupo de rede, de uma mãe que sentiu necessidade e uniu tantas outras, sabe? Eu sei que às vezes tem grupos que podem ser é, ruins, né? Óbvio. Mas eu acho que é um lugar de fala, né? Eu acho que é isso. É quando eu encontro outros, né, que me deem lugar de fala, que me deem oportunidade de ser eu, de reencontrar. Então, imagina essa mãe atípica que descobre a síndrome rara e está sozinha e acha que ela só tem que cuidar do filho dela e não tem mais ninguém validando ela, os sentimentos dela. Então, eu gosto muito desse exemplo porque essas mães, eu que tô doida para ouvi-las, sabe? Elas vão para lá para falar e a gente precisa muito dessa escuta delas, né? Assim, acho que é validar. Né? A gente se escutar mesmo, né? Isso vai para tudo, vai para criança também, vai para gente enquanto mulher. E quando a gente valida o outro, o lugar do outro, percebe, a gente se coloca essa empatia, eu acho que muita coisa pode acontecer, né? É legitimar a Nossa, experiência, né? Legitimar a experiência de cada um, onde quer que esteja. E sem colocar em caixinhas do que é certo, do que é errado, do que está faltando você fazer, do resolver essa dor, esse cansaço. Às vezes é só ser como se está ali naquele momento. total. E eu fico pensando como às vezes também dar nome às coisas, né? Se a gente saber nomear, escutar, nossa, é isso, né? E escutar que outras pessoas também têm experiências similares com as nossas. É o que você falou, Fernanda, salva, né? Salva vidas mesmo, porque é você se ver, né? Porque por muito tempo a gente acaba se desconectando, assim, tipo, nossa, eu acho que é isso, né? Vamos continuar aqui num processo de adoecimento que eu nem sei que eu tô, né? Assim, eu acho que esse é o normal, é ficar nesse espectro aqui do adoecimento. Então, estar em comunidade é muito poderoso. Eu fico pensando de pessoas que não têm tanto essa rede, né? E talvez as redes sociais podem ser também muito poderosas nesse sentido, que nem você falou, Fernanda, de procurar talvez grupos, né, que você possa compartilhar, encontrar
grupos, talvez até em WhatsApp, para fazer encontros, para compartilhar lá o dia a dia, a rotina. Vamos começar com pequenos passos, às vezes, né? Assim, não tem alguém próximo, né? Sou uma pessoa com uma rede de apoio muito limitada, fragilizada. Nunca é tarde para começar. Sempre é possível começar. E eu acho que talvez aí venha as redes sociais de um lado muito positivo, né? Da gente conseguir se conectar com outras pessoas e talvez criar comunidades muito fortes, né? Muito poderosas, muito potentes. Então, talvez aí a rede social pode ser um facilitador para encontrar esses grupos, essas pessoas e compartilhar suas experiências, dar nome às coisas e talvez se identificar no mundo. E E eu só do outro lado, complementaria, pode desculpa, falar, Jéssica. Fernanda. Não, só falando do outro, complementando, só falando da Marcela que ela trouxe, que é o outro lado também perceber nessas mães, né? Esses grupos também perceber a mãe que está do outro lado muitas vezes, né? Isso. Às vezes, a mãe solo são quantidade absurda, eu não consigo imaginar, assim, o quão Uhum. difícil deve ser. E às vezes essa mãe solo está do seu lado, É. e a gente esquece, né, de que é difícil, de ir lá e dizer o que que essa mãe precisa, ou defender pessoas, né? Defender essas mães, defender pessoas que estão passando por situação muito complexa, né? E aí essa palavra também de buscar também quando a gente está bem, né? Então, se você está bem, você tem condições para, né? A gente também ir ao encontro das pessoas. Então, a ideia da jornada, quando a gente fez, foi justamente essa sensibilização. A jornada ela vai trazer conhecimento, mas a mais importante é sensibilizar para as causas da infância. Então, a gente vai começar nesse toque. Então, quando a gente pode, a gente ir lá fazer alguma coisa, né? Montar algum movimento, alguma coisa que ajude esse outro a, a nos achar, né? A nos Perfeito. achar. Divulgar, né? Também, às vezes, com uma coisa assim, no prédio que você tá, você pode divulgar, coloca lá um panfletinho ali na portaria, ou então coloca no correio de cada um, não sei. Fica um tempinho lá embaixo, vai falando com as pessoas, né? No boca a boca mesmo, é uma forma das pessoas chegarem nessas comunidades, porque às vezes é difícil a gente encontrar também, né? Às vezes as pessoas nem sabem que isso existe. Então, no boca a boca, num panfletinho, num momentinho ali com a pessoa no parque, você consegue divulgar tanta coisa, falar sobre tantas coisas, né? Então, a gente esquece, né, que a rede aqui humana, ela é muito poderosa também, né? De olhar no olho, falei com uma pessoa que fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa e chega em quem precisa, em quem quer fazer parte. Então, eu acho que é uma dica muito preciosa, sabe? É, é isso, eu acho que a palavra é isso, é precioso e a gente pode fazer, né? Dar esses passos. Então, a gente se colocar nessas situações para ampliar o acesso. E complementando as dicas, eu acho que eu voltaria na história que eu contei, assim, de no micro, dentro das pessoas que a gente está ali podendo fazer isso, ouvir mais, perguntar mais, conversar mais, para entender até onde a gente pode ajudar. Nem que seja para divulgar mesmo, grupos que possam dar um suporte maior de acolhimento, de compartilhamento, de validação, como a Fernanda mencionou, né? Maravilha, Fernanda. Eu queria agradecer. Nosso episódio está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente sua participação aqui, o aceite por compartilhar de forma tão generosa mesmo, né? Tanto conhecimento, tanta prática, né? Que você tem e que você dividiu aqui com a gente. E queria agradecer as meninas. E antes da gente terminar, encerrar, eu queria que você colocasse aqui, né, seus contatos, divulgasse um pouquinho da jornada que você está organizando com a equipe, a aldeia. Fique à vontade para deixar seus contatos aqui para quem quiser entrar em contato com você também. E Ryan, antes de passar os contatos, eu quero agradecer vocês, assim, porque imagina, assim, vocês não são mães, né? Só de E cachorro. estão aqui só de cachorro, mas estão aqui falando sobre um tema que toca vocês, né? E isso também é muito poderoso, sabe? Outras mulheres, independente das escolhas que elas têm, também sair do seu lugar, né? E ir para outros locais, olhar outras, ter outras visões. Então, assim, a gente precisa de todo mundo, e assim, eu realmente estou imensamente grata por vocês
ampliarem esse olhar, sabe, para o cuidado materno, assim, de trazer essa fala, né, para outros locais. O quanto é importante as mães não ficarem falando só entre mães, o quanto a gente precisa de todo mundo, assim, de outras questões, né? Eu acho que eu estou mais um papel de mãe aqui, porque eu realmente, a gente precisa, às vezes a gente fica sozinho e outras mulheres ampliando essa voz é tão bom, assim, é tão acolhedor, me senti muito acolhida nisso, na fala de vocês, assim, em todo momento. Então, realmente, fiquei muito emocionada de participar desse episódio. E o nosso projeto, minha rede social é fernanda.sá, ponto projeto aldeia, né? Justamente porque eu comecei nas redes sociais falando sobre práticas parentais positivas. E aí disso pulou para cuidados. Isso eu queria muito levar uma visão mais respeitosa para as crianças. Mas aí ela começava com a visão respeitosa para nós, mulheres, uma visão respeitosa para os nossos cuidados e o quanto isso é importante, né, para o cuidado, mas principalmente lembrar que criança é vulnerável, né, que ela tem que ser protegida também, né, então essa sensibilização foi que nos levou, eu, Marina e a Amanda trabalha com a parte do brincar e a Marina com cuidadores, né, então a Marina treina babás, pessoas, ela treina pessoas de rede de apoio para cuidar bem dos pequenos. E é justamente essa rede se formou da vontade que a gente tem de que essa fala respeitosa, porque a gente, quando fala nos ambientes, nas palestras, a gente vai em muitos lugares, escolas, palestras, a gente sente que toca, né? Que essas pessoas só precisavam, sabe? Quando a Marcela falou assim, às vezes a pessoa nem sabe, e aí quando toca aquela palavra, caramba, agora eu entendo porque que lá no meu passado isso aconteceu. Nossa, eu vou mudar de atitude. Isso quebra ciclos de educação violenta. Conhecimento ele quebra, né? Rede de apoio quebra ciclos. E aí isso, por isso que surgiu a jornada para a gente unir saúde, educação, políticas públicas. Então, a gente vai ter tanto promotores de justiça, nós vamos ter mães atípicas, nós vamos ter uma criança autista falando sobre o que é ser autista. Nós vamos ter professores, nós vamos ter psicólogos, neuropediatras, mas justamente para trazer conhecimento, mas também para unir essa rede em prol da infância, porque elas não têm como se proteger como a gente fala, né? E tem que ter uma aldeia toda, pensando que não está trabalhando sozinha, a gente está trabalhando junto. Então, às vezes eu estou no meu consultório, mas eu preciso da mãe atípica. Nossa, eu conheço alguém aqui para você conversar. Tá? Então, eu preciso da escola, eu preciso de uma escola afetiva que mostre para as outras escolas que a escola afetiva é importante. Eu preciso de alguém que está lutando pelas políticas públicas e que eu sei quem buscar. Eu preciso saber alguém que me fale dos direitos, eu sei onde buscar. Então, a ideia da jornada Aldeia pela Infância é essa. Ela é presencial, ela vai ser aqui no Piauí, dia 4 de maio. Mas é um movimento que a gente também fez uma pré-jornada, né? Que a gente convidou a Rayana, né? Quero muito que a Rayana participe também, quero vocês também lá, para falar, por exemplo, da importância das relações amorosas, né? De casais e de pessoas para cuidado com essa infância, né? Então, olha que lindo, foi lindo quando ela trouxe essa parte que trabalha com casais. Então, assim, olha quanta coisa a gente pode fazer, né? A cada um no seu papel ali, mas ampliando essa voz, né? Então, a Rayana vai trazer uma voz que vai ampliar, as promotoras vão trazer direitos que vão ampliar para outras pessoas, que vão ensinar para outras pessoas, e a gente vai aprender com vozes, com as pessoas que estão lá naquele lugar de fala para a gente aprender. Então, essa ideia da jornada, ela começa com a sensibilização e que, quem sabe, se tornem outras ações, né? Que mova que traga outros movimentos para dentro do Brasil, para apoios, né? E que se não for grandes movimentos, que sejam pequenos movimentos, né? Que sejam na nossa cidade, né? Então, assim, é isso. E, assim, eu estou muito feliz, né? Com essa parceria. Espero que essa seja a primeira de muitas. Ah, Sim. com certeza, sem dúvida, é um prazer contribuir e sem dúvida nenhuma, né? A parte que me toca muito, Fernanda, é também ser psicóloga clínica, tanto de casais quanto individualmente, de mulheres, mães que enfrentam diariamente tantos desafios, tantos sofrimentos, né? E que bom que a gente está levando essas discussões numa escala um pouco mais ampla. Pessoal, então o nosso episódio está chegando ao fim. Eu agradeço por vocês acompanharem e não se esquecerem, de se cuidar
E também eu peço para vocês construírem um pouquinho uma aldeia de apoio durante a jornada da maternidade ou na jornada da maternidade de quem estiver perto de você, né? O meu recado é Feliz Dia das Mães para as mães e também para todas as pessoas que exercem cuidados em geral, que auxiliam no desenvolvimento e na educação de outras pessoas dentro das aldeias que vocês estiverem inseridos. Meninas, vocês têm algum recadinho? Só E agradecer a Fernanda, dizer que eu aprendi muito com ela hoje aqui. E eu desejo muito que o projeto cresça cada vez mais para que ele chegue em vários outros lugares e com mais vozes e mais pessoas transmitindo essa mensagem, porque eu acho que vai ser incrível. E agradecer pelo episódio. Vejo vocês no próximo. Fernanda, eu tô emocionada com o final desse podcast também, igual a você. Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Que esse projeto ganhe ainda mais potência, né? E que o podcast ajude, que chegue em outros lugares também, que chegue em outras pessoas, porque o intuito é a gente ampliar cada vez mais isso aqui que a gente está falando aqui e que chegue aonde tiver que chegar. Agradeço demais, meninas. Hoje eu tô saindo daqui, ó, fortalecida. Também eu me sinto também. muito feliz. Muito obrigada mesmo. Então, Obrigada. se você estiver ouvindo pelo YouTube e estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e clique em gostei abaixo do vídeo. Se você estiver pelo Spotify, avalie nosso podcast e não esqueça de seguir a gente também no Instagram e no TikTok pelo @nós na real. Até o próximo episódio. Obrigada, meninas. Até breve. Até. Até. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.